A prefeitura pode embargar qualquer obra. O que significa embargar? O fiscal chega na tua obra, solicita o alvará de execução, a planta aprovada da prefeitura, e caso você não tenha este documento, o fiscal diz para você: você tem 30 dias para apresentar estes documentos na prefeitura, e durante este tempo a obra fica parada. Isto é o embargar de uma obra, isto é uma obra embargada. A partir deste momento você tem que parar tudo e começar a pensar na documentação aí do seu imóvel. Então não importa se o seu terreno é um terreno que tem matrícula, tem escritura, né? Algumas pessoas chamam de escritura, mas eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre matrícula e escritura, que são documentos diferentes. Se você tem a matrícula do seu imóvel e está construindo sem o alvará de aprovação da prefeitura, ou seja, sem a autorização da prefeitura, a sua obra está irregular e a prefeitura pode embargar. Então, independentemente se o seu terreno é um terreno oficial, um terreno que tem escritura, que tem matrícula, ou se é um terreno irregular, que não tem nenhum destes documentos, a prefeitura pode embargar a sua obra e você tem que apresentar ali a documentação, este alvará. O grande problema começa aí. Um terreno irregular pode entrar com um processo de solicitação de aprovação de construção junto à prefeitura da cidade? Não. Você só pode apresentar diante da prefeitura da sua cidade, abrir um processo de aprovação de construção se você possuir a matrícula do seu imóvel. Em alguns casos, eu já falei aqui em outros vídeos também, que no caso de financiamento, o contrato de financiamento substitui esta matrícula do imóvel. Enquanto você está pagando aquele financiamento, você pode apresentar este contrato de financiamento para obter ali a análise da prefeitura no seu projeto e a partir daí a emissão do alvará de aprovação para a construção. Então, se você tem um terreno que é irregular, você não vai conseguir ter estes documentos para você apresentar na prefeitura da cidade. Sem os documentos do terreno, sem os documentos do proprietário do terreno, você não consegue estar dando entrada no processo de aprovação junto à prefeitura. A partir daí subentende-se o seguinte: se você não vai conseguir ter o alvará, a sua obra vai ficar embargada e a sua obra vai ficar parada. Ed, mas eu moro aqui em tal bairro da cidade de São Paulo, da cidade de Belo Horizonte, da cidade tal, da capital tal, e nesta capital, nessa cidade que eu moro, tem vários bairros irregulares. Sim, se você construir sem que a prefeitura chegue até você, você vai construir, vai morar sem problemas. Vai ter uma multa? Se o terreno é irregular, o que vai valer uma multa? Vai ser sobre qual número de IPTU esta multa? Então não terá uma multa. Mas se durante a construção a prefeitura chegar, ela pode embargar. E às vezes a prefeitura embarga não somente porque não tem um documento de aprovação, um alvará de aprovação da prefeitura. Às vezes aquele imóvel corre o risco, oferece o risco de queda, de ruptura do solo, está em área de risco, em uma área que não deveria construir, que não poderia construir, área alagadiça, área que tem risco de erosão, sabe aquela terra que desce, a prefeitura pode chegar a embargar qualquer construção, qualquer obra, seja um terreno irregular ou seja um terreno regular. Mas as construções irregulares que você vê, as construções em terrenos que são ocupações às vezes regulares, ocupações irregulares, este tipo de construção ela ocorre porque ocorreu a construção, a prefeitura não viu, ninguém denunciou, não chegou até a prefeitura, foi feita aquela construção e está lá. Mas e se a prefeitura embargou uma obra e esta obra continuou a construção? O que acontece? Em primeiro lugar, ela embargou e a obra continuou a construção ou parou a construção, não apresentou a documentação, o fiscal volta depois de 30 dias e apresenta uma multa. Se o proprietário pagar essa multa e não apresentar os documentos, ele vai parar a obra está ali paralisada, ficou naquela multa, não vai ter construção. Mas se correr o risco de ruptura, o risco daquela casa cair, de oferecer o risco para os vizinhos, para qualquer pessoa que possa passar próximo daquela construção, a própria prefeitura pode fazer a demolição
daquela construção. Então, uma construção em um terreno irregular que seja uma área de risco, a prefeitura pode inclusive não só embargar, como demolir a construção e retirar aquele entulho ou madeira, seja lá o que for feita aquela construção. Então, no vídeo de hoje nós conversamos um pouco sobre isso e falamos sobre essa situação de embargo de obra em terreno irregular. Falando de cidade, Ed Vieira.